Bom dia, turma! Eu sou a professora Aline, a professora de Geografia, e hoje eu vou gravar essa videoaula para os alunos do terceiro ano. Vocês sabem que nós estamos, por enquanto, no modelo remoto, mas eu estou esperando a coordenação me passar os horários para a gente ter algumas aulas pelo Meet também, tá certo? Então, eu resolvi gravar a videoaula porque, de qualquer forma, vai ter aluno que não vai poder assistir à tarde, quando for pelo Meet, né? Então, a ideia é eu gravar uma aula pelo YouTube e uma aula pelo Meet, porque aí vocês vão poder, né, assistir um pouquinho pelo YouTube e quem puder assistir pelo Meet também vai poder assistir e também tirar dúvidas pelo Meet, porque fica melhor, né, a nossa interação. Mas, enquanto isso, eu vou gravar essa videoaula de hoje, tá? Que vai ser referente aos dois materiais que eu já postei no Google Classroom. Então, eu já postei aqui, ó. Brasil, Herança Colonial e Formação do Território, parte 1. E também postei Brasil, Herança Colonial e Formação do Território, parte 2. Certo? Tá só gravando aqui. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho do nosso ano letivo, como é que vai ser. Por enquanto, a gente está no modelo remoto, né? Eu não posso estar na sala de aula por enquanto. Talvez eu volte, tá dependendo aí de uma lei, e eu espero também, assim, a SEDUC e o ACRED autorizar, porque eu só posso ir para dentro da sala quando eles autorizar, tá? Por enquanto, a gente está nesse formato remoto. Então, assim, o terceiro ano, o que é que nós vamos trabalhar? Então, tá aqui o livro do terceiro ano, vocês estão com o livro. Esse livro, eu sei que vocês não estão com eles em mãos, né? Mas está em sala, em formato de rodízio, mas ele já está no Google Classroom, inclusive eu estou aqui na página, na turma do terceiro A, na plataforma. E também eu já disponibilizei o WhatsApp, eu passei para alguns alunos e pedi para os alunos colocarem no grupo do WhatsApp de vocês. Então, esse é o livro do terceiro ano, certo? E nós vamos estudar tudo sobre o território brasileiro. Para começar, o primeiro bimestre, vou dar algumas explicações antes de passar o conteúdo. O primeiro bimestre, nós trabalhamos, vou mostrar aqui para vocês o sumário, certo? Nós trabalhamos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? Eu sempre começo pelo capítulo 2. E o professor Alan também, que está com as outras turmas do terceiro ano, também começou pelo capítulo 2. Então, a gente começa falando um pouco da formação espacial e histórica do território brasileiro. Essa ocupação do território, para a gente poder entender como se formou o Brasil ao longo dos séculos, pegando um pouquinho de história e um pouquinho de formação espacial, né? Como se foi se formando a região Nordeste, como foi se formando a região Norte, a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a partir das atividades econômicas ao longo dos séculos. Então, a gente começa o terceiro ano vendo o capítulo 2, depois eu vou para o capítulo 1, que é localização e territorialidade, né, que a gente vai estudar aí extensão, os pontos extremos, posição geográfica, né, e por último, o capítulo 3, que a gente estuda a divisão do IBGE, a divisão geoeconômica, né, das regiões brasileiras, ok? Então, esse é o conteúdo do primeiro bimestre. Pessoal, informação importante. Todas as nossas atividades, vocês já podem começar a postar, as duas, inclusive, né, a partir de hoje, vão ser nota parcial, tá bom? Então, quem fizer, por exemplo, eu passar 10 atividades, quem tiver as 10 vai ter nota parcial. E nós teremos o provão será presencial. Eu vou pegar, se eu não tiver voltado para a sala de aula ainda, eu vou pegar o provão lá e vou dar a nota de vocês, a nota bimestral. Então, não tem motivo para não estudar. A gente vai ter aula pelo YouTube, para quem não pode assistir aula pelo Meet. A gente vai ter aula pelo Meet e todas as atividades estão gravadas, né, estão postadas na plataforma, tá bom? E eu também estou à disposição para a gente tirar dúvida, porque eu quero que vocês façam um terceiro ano bem feito e com todo o conteúdo que vocês têm direito, certo? Então, o primeiro bimestre se resume à unidade 1, capítulo 1, 2 e 3. Essa formação histórica, localização. Depois, nós vamos
no segundo bimestre. Então, a gente já vai estudar a parte física do Brasil. Geologia, né? Geomorfologia, climatologia, então relevo, rocha, clima, hidrografia, até fechar com os domínios morfoclimáticos, que são os ecossistemas, biomas. Então, esse aí seria o capítulo, seria o segundo bimestre, ok? Urbanização e população. Então, observem do território brasileiro. Observem que todo o assunto do terceiro ano, ele é muito importante. Primeiro, porque a gente vai fazer uma revisão de assuntos gerais, tanto da geografia física como da geografia humana, coisas que a gente viu no primeiro e no segundo ano. Como a gente vai focar essas informações no território brasileiro, né? Então, isso é muito importante para o Enem, tá bom? A gente também vai trabalhar questões do Enem. Então, participem, tá bom? Então, como eu disse, a gente está no formato remoto, mas eu vou fazer o possível e o impossível para a gente ter um conteúdo bem trabalhado, tá? E eu espero a colaboração de vocês, que vocês realizem as atividades, tirem dúvidas, e quem puder estar no Meet também vá para o Meet, tá? Que estou só esperando a coordenação me dar os horários, mas eu já combinei com eles que na próxima semana vai ser Meet. Tipo, uma semana YouTube, uma semana Meet, né? A gente está avaliando aí esse formato, tá bom? Então, saindo aqui do livro, deixa eu... Só um minutinho, turma. Tá gravando? Tá. Então, eu tô num aplicativo novo, um app, para tentar gravar essa aula no YouTube, mas tá dando certo. Então, a gente tem aqui um mural, tá? Já tô no Google Classroom. Só o computador ler, que é um mural, né? Eu acredito que vocês já estão tendo acesso. Quem não tiver acesso, por favor, procure a coordenação, tá? Procure a coordenação. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. Procurem a coordenação. Deu certo, né? Ok. Então, procurem a coordenação, tá bom? Para vocês terem acesso ao Google Classroom, que é onde vai ficar o nosso material, principalmente. Eu estou botando no WhatsApp, mas formalmente a gente tem aqui, tá? Na nossa plataforma, Google Sala de Aula. Então, eu postei o primeiro material, o primeiro conteúdo que eu vou trabalhar agora, tá? A atividade 1, que essa vocês devem fazer no caderno, perguntas e respostas. Professora, por que no caderno eu não posso fazer direto na plataforma? Não. Até porque vocês vão estudar para a prova, tá? Então, é importante ter tudo registrado no caderno para consulta. Aqui a gente tem aqui o segundo material que eu já postei e a atividade 2. Então, a aula de hoje é referente à atividade 1 e à atividade 2, tá? Antes que eu esqueça, aliás, pode eu esquecer, né? Porque é muita informação, mas eu quero que quando vocês terminarem de assistir essa aula, vocês coloquem o nome de vocês e a série nos comentários da aula, para eu poder registrar a frequência, tá bom? E também tá valendo as atividades, tá? Como nota, como participação. Então, tudo isso está construindo a nota de vocês. Então, aqui nós estamos no Google Sala de Aula, tá? Então, aqui são as minhas turmas. Eu tenho 12 turmas, né? Desse ano 2022. E aí, já postei aqui as atividades da semana 1 e semana 2. Então, a gente vai começar agora falando do nosso assunto, que é referente ao capítulo 2, Brasil, ocupação e formação do território brasileiro, a nossa herança colonial. Então, quando a gente fala desse assunto, pessoal, vamos falar, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? Então, a gente tem aí vários questionamentos. Origem, né, dessa formação territorial. Só que antes da gente falar um pouco dessa formação, a gente tem que entender o que levou, né, à conquista, à descoberta ou à invasão desse território. Houve, né, esse interesse, né? Então, primeira coisa, quando a gente está estudando um assunto no Brasil, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo lá fora, né? Então, a gente tem que ter uma noção do que está acontecendo
está tudo interligado. Quando a gente fala de globalização, quando a gente fala de neoliberalismo, quando a gente fala de pandemia. Então, a gente vê que tudo que acontece lá fora interfere aqui dentro, né? E quando a gente falou das fases do capitalismo no segundo ano, né? Então, cada fase repercutiu de forma diferente aqui dentro do nosso território. Então, a gente tem aqui como e por que o território brasileiro foi exatamente naquele momento, século XV e XVI, 1500, né, século XV, 1501, 1502 já é século XVI. Então, por que o Brasil, né, como território, houve interesse de descobrir, de invadir, de povoar, né, esse território? Então, falando um pouco do que acontecia lá fora, a gente estava vivenciando a fase do capitalismo comercial ou concorrencial que a gente viu no segundo ano. Essa fase do capitalismo comercial, ela vai do século XV até o século XVIII. O que é que caracteriza essa fase, gente? A gente sai lá do pré-capitalismo, que vai ter um fortalecimento do rei, fortalecimento dos comerciantes, né? O comércio na Europa fica saturado, então a gente tem agora a expansão do comércio para outros territórios, para além da Europa. Olha aí. Então, nesse momento do capitalismo comercial na Europa, havia um interesse de expandir esse comércio. E esse comércio, nesse período, o que era o forte desse comércio? Eram as especiarias, porque eles queriam novas terras para buscar especiarias, né? Inclusive cana-de-açúcar, né? Canela, guaraná, pimenta, como também metais preciosos. O país era considerado rico pela quantidade de metais preciosos que ele possuía. Isso vai ser muito importante para a gente entender o povoamento do Brasil. Então, o que acontece? Nesse momento, quem tinha se destacado nas grandes navegações era Portugal e Espanha. Saíram na frente, né, nessa disputa marítima. Então, Portugal e Espanha eram as grandes potências do século XV até o XVIII, tá? Então, nesse período, eram essas potências que mandavam no mundo porque elas tinham desenvolvido aí vamos ter aí, ó, as grandes navegações, tá? Essas grandes navegações, o que é que vai acontecer? Ela vai possibilitar a descoberta do novo mundo. Esse novo mundo que é a América, né? Então, a gente tem aí, a partir do século XV, a descoberta do novo mundo. E com a descoberta desse novo mundo, a gente vai ter o colonialismo. Então, quando a gente fala do século XV até o XVIII, a gente fala, principalmente XV, XVI e XVII, colonialismo. O que é o colonialismo? É a conquista da América. Isso é importante. Por quê? Porque o imperialismo, lá no século XIX, já é o capitalismo industrial, né? Já ser matéria-prima para a Revolução Industrial. Aqui não, colonialismo, que é a conquista da América, qual é o objetivo? Buscar, tá, metais preciosos e especiarias. E para isso foi criado um pacto colonial entre essas colônias, entre essas metrópoles, né, no caso Portugal e Espanha, que tinham direito sobre essas terras conquistadas, né? E aqui a gente está na fase inicial do capitalismo, que é a acumulação primitiva do capital, tá? E aí vai surgir, que a gente viu também ano passado, a Divisão Internacional do Trabalho, DIT. O que é a DIT? É a função que cada país exerce no mundo. Então, nesse momento, a gente tem metrópole e colônia, né? Metrópole e colônia de exploração. Quem é metrópole? Portugal e Espanha. Os Estados Unidos, mas depois. Canadá. Mas aqui a gente está falando de colônia de exploração, então os países que foram conquistados por Portugal e Espanha, né? Então, a gente
que na DIT, a metrópole, ela vai pegar a matéria-prima, tá? E vai fornecer para os manufaturados. A gente vai ver isso aqui um pouquinho na frente. E por último, o mercantilismo. O que é o mercantilismo, gente? É a política econômica do capitalismo comercial. Lembra que no capitalismo industrial é o liberalismo? No capitalismo financeiro, a gente termina aí o estado do bem-estar social e começa o neoliberalismo. Aqui é o mercantilismo. Então, como é que a Europa organiza a economia? Ela diz, a intervenção do Estado na economia. O rei que manda. Então, intervenção, o rei financiando as grandes navegações. Então, a gente já tem uma balança comercial positiva. Portugal e Espanha não iam conquistar novas terras na América para ter prejuízo. Não. Eles iam querer uma balança comercial positiva. Então, o que acontece? Buscar ouro, né? Especiarias. Tinha que ser positivo, tinha que dar riqueza para Portugal e Espanha. Então, mercantilismo, intervenção do Estado na economia, né? A gente tem aí balança comercial positiva, a gente tem aí protecionismo e monopólio, que é a proteção das terras, as colônias que eram descobertas pertenciam às metrópoles. Então, Brasil pertencia a Portugal, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Bolívia pertencia à Espanha, entendem? Então, a gente tem aí, e o comércio que era gerado dentro também dessas colônias pertenciam a esses países. Uma política econômica na Europa, durante esse período, que vai assegurar os direitos de Portugal e Espanha, tá bom? Então, é nesse cenário que a invasão, né? Ou a conquista do território brasileiro, tá? Então você vai pensar, século XV e XVI, o que levou à descoberta, o que levou à invasão do território brasileiro? Então você vai ver que coisas aconteciam lá fora, um cenário ligado ao capitalismo comercial que acontecia lá fora, levou, né, à conquista do Brasil da forma que foi. E aí a gente vai entendendo ao longo da aula como se deu isso, né? Certo? Qualquer coisa vocês vão anotando, tá? Se tiver dúvida, que aí na outra semana a gente marca o Meet. Na próxima semana. Deixa eu só o computador ler aqui. Bora, jovem. Pronto. Então, a partir do que acontecia no mundo, né? A gente vai ter aqui, ó, Portugal e Espanha dividem o mundo em Tratado de Tordesilhas. Já sabendo que havia novas terras, né? Que havia o território africano para ser explorado, né? Então, as nações que mais destacaram no início do processo de expansão comercial e marítima na Europa foram Portugal e Espanha, no final do século XV e início do século XVI. Elas participam de uma verdadeira corrida pelo domínio das terras da América. A Espanha saiu na frente, gente, com o anúncio de que Cristóvão Colombo havia descoberto as primeiras terras em 42. A viagem de Colombo levou Portugal, que já tinha também um grande desenvolvimento, né, nessa parte marítima, a exigir da Espanha um tratado que garantisse a partilha das terras a serem descobertas, certo? E aí nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, que é a primeira divisão territorial do mundo, divide a América e divide o Brasil, né? Então, a gente tem aí o meridiano que vai ser marcado a 370 léguas de Cabo Verde, tá? Então, esse meridiano ele tinha que marcar a partir de uma distância. Tinha o Cabo Verde, né, a ilha africana da África, a 370 léguas tinha que se cortar um meridiano, porque Portugal sabia que existiam muitas terras a oeste.
Então, ele tinha interesse de dividir essas terras pegando o território do lado oeste, que no caso era o brasileiro. Então, a 370 léguas dava mais ou menos o que hoje é o estado de São Paulo, tá? Estavam lá, passando essa linha demarcatória, né, a linha do meridiano, que tem o Tratado de Tordesilhas. Existia uma divisão da América, mas também do Brasil, tá? Que parte ficava com Portugal, que no caso ficou a menor parte, como a gente sabe, e a maior parte ainda ficou com a Espanha, tá? Mas aí a gente diz que a primeira divisão também do território brasileiro. Esse tratado foi assinado em 1494, estabelecendo uma divisão satisfatória para as ambições portuguesas. Com a assinatura desse tratado, Portugal e Espanha garantiram a posse das Américas e passaram a ser as principais potências mundiais. Foram questionados, né? A França não aceitou, o rei da França. Isso levou também muitas expedições, né? Principalmente ao território brasileiro, porque não aceitavam essa divisão do mundo, da América, principalmente do Brasil. Então, a linha demarcatória de Tordesilhas foi a primeira fronteira estabelecida para as terras brasileiras conquistadas pelos portugueses em 1500, ok? Então, a gente tem aí o Tratado de Tordesilhas como sendo o primeiro tratado que vai criar aí a primeira fronteira do nosso território brasileiro. Então, Portugal surge como a metrópole do Brasil, essa conquista territorial, né? E Portugal, ele vai ser a metrópole e o Brasil vai ser a colônia de exploração. Aqui eu tô falando da DIT, que é o papel que cada país exerce, né? Nessas expedições. Portugal tinha que sair em vantagem, tinha que ter lucros, né? Então, ele pegava aí toda a matéria-prima, começou com pau-brasil, depois cana-de-açúcar, borracha, a gente vai estudar todas essas atividades. Entender como isso foi importante para o território, né? Certo? Então, sempre vai ser um acordo que vai gerar desvantagem para a colônia de exploração. Então, o Brasil, o nome está dizendo, né? Foi um território que se visava explorar, enriquecer Portugal, tá? Então, essa era a função dessa criação, desse colonialismo, o enriquecimento da potência, que no caso era Portugal. Então, gente, por que eu falei muito no início? Será que foi descoberta, né? Será que foi conquista? Será que foi uma invasão? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles se depararam com os nativos. A priori, eles pensavam que tinham chegado. Antes de chegar na Índia, eles chegaram no território brasileiro. E aí chamaram os nativos, que é aqueles que vivem naquela região, que são originários os nativos de índios, tá? E aí, no primeiro momento, tentaram traçar acordos, né? Simpatizando, dando presente e tal, mas acabaram impondo sua força, né? E a gente sabe que houve um grande massacre dos povos indígenas. Então, quando chegaram ao território brasileiro, os portugueses ao longo dos séculos, esses povos tinham acumulado um importante conhecimento do meio ambiente. Então, não é que a cultura portuguesa seja superior, do índio é inferior, né? Então, são culturas diferentes, respeitando a primeira natureza, né? Então, ele vivia integrado à natureza. E aí, a gente tem aqui alguns povos indígenas. Tupi habitava a maior parte da Amazônia, Mata Atlântica, parte do litoral. A Amazônia era habitada também pelos tucanos, Aruaque, Caribe. Outro grande grupo G ocupava o sul da Mata Atlântica e grande parte do Cerrado. Então, a gente vê aí que nós tínhamos muitos povos indígenas. A maioria dos indígenas se dedicava à agricultura, à caça, à pesca. Poucos eram nômades e todos, com certeza, eram autossuficientes. Então, eles viviam integrados à natureza. Eles pegavam aqueles que eles realmente necessitavam, né, para sua sobrevivência. Essa organização harmoniosa dos povos indígenas foi duramente cerca de 85 milhões de nativos americanos foram massacrados pelos europeus em menos de 200 anos. Então, gente, nós podemos afirmar que houve sim uma invasão, que não se respeitou o povo que já vivia aqui, os nativos, né?
que passaram a se chamar índios, e que os índios, né, sofreram genocídio e o etnocídio, tá? Então, o que seria esse genocídio? O genocídio seria a morte física, o massacre, né? Então, como ele falou, de milhares de índios ao longo de todos esses anos. E o etnocídio seria a morte cultural, quando você impõe, né? Então, obrigado eles a vestir roupa, a comer da comida europeia, a ter os mesmos costumes, a religião. Então, houve aí uma morte da cultura, né? E a gente chama de etnocídio, tá bom? Tranquilo até aqui, vão anotando qualquer dúvida, tá certo? Que a gente vai tirando na próxima aula do Meet. Então, nós temos aí de 1500 a 1530, tá? O que aconteceu? A partir do século XV e XVI, né? Então, 1500, 1501, 2, 3, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não descobriram de imediato metais preciosos. Por isso, metalismo, que é a busca de metais preciosos, tá? Tem uma balança comercial positiva. Como eles não encontraram ouro, então, de início, eles conquistaram o território, né? Então, chegaram. Mas eles não descobriram ouro, né? Então, você vai... ouro. Nos primeiros 30 anos, seu território e defender esse território. Que território é esse? A gente vai ver que começa pela região Nordeste. Então, início da colonização do século XVI, XVII, quando a gente fala de termos de Brasil, a gente fala aí do litoral brasileiro, da região Nordeste, mas principalmente, gente, da zona da mata. Então, prestem atenção, ó. O mapa tá pequeno, mas dá para visualizar. O Nordeste, ele é subdividido. Ó, o litoral nordestino, eu chamo de zona da mata. Essa parte verde aqui, ó. Depois, eu tenho uma área de transição, que eu chamo de agreste. Depois, eu tenho o sertão nordestino. Depois, eu tenho o meio norte, certo? Então, o Nordeste, ele é dividido em 4 subdivisões. Zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Então, quando eu falo de conquista do território brasileiro, início, né? Essas expedições de reconhecimento e defesa, depois o povoamento, eu falo do Nordeste, mas eu tô falando da zona da mata. Eu não posso colocar o Nordeste todo igual, né? Por quê? Porque a zona da mata vai ter Mata Atlântica, né? Vai ter um clima tropical úmido. Então, se cair na prova, todo o Nordeste é caatinga, vegetação da caatinga é semiárido, tá falso. Tá? Seria caatinga só o sertão aqui e um pouquinho do agreste. Semiárido, clima semiárido, e a atividade econômica vai ser a pecuária. Aqui na zona da mata vai ser a cana-de-açúcar, né? Então, por isso que é importante a gente entender essa subdivisão. Então, essas expedições de reconhecimento e defesa também não serviram muito, porque muitos países começaram a mandar também expedições para trocar mercadoria com os índios, tá? E essa região é a zona da mata e a região Nordeste. Então, reforçando aqui, ele coloca: nos primeiros 30 anos, depois da chegada dos portugueses ao território brasileiro, Portugal não deu grande atenção a estas terras. Não deu, né? Não tinha ouro. Por quê? Porque um país era considerado rico pela quantidade de ouro que ele tinha. Era o metalismo.
especiarias propiciaram lucro, eles queriam especiarias. Mesmo assim, nesse período foram enviados ao Brasil algumas expedições de reconhecimento e defesa. Era preciso defender o território, né? Garantir as novas terras contra a cobiça de outras nações europeias, tá? E aí, como os portugueses não encontraram aqui os tão desejados metais, como eu falei, né? Reservas de ouro, prata, longe do mar e dos olhos. Isso vai ser encontrado só no final do século XVII, com as bandeiras. E no século XVIII começa a mineração. Que aí sim, a gente vai ter ouro no Brasil, né? Exploração, mas só no século XVIII, tá? E aí, o que acontece? Assim, começaram a extrair o pau-brasil, madeira abundante no litoral e que era usado como matéria-prima para a fabricação de tinta para tecidos. Então, prestem atenção. Quando eu falo qual é a primeira atividade econômica que vai ser desenvolvida no Brasil, aí eu posso falar é o pau-brasil, tá? Mas como ela é uma atividade extrativa, eu extraio, eu retiro e levo, ela não vai ser responsável pela ocupação, povoamento, a palavra certa é povoamento, do território brasileiro, tá? Então, o povoamento do território brasileiro, ele vai acontecer apenas depois com a cana-de-açúcar. Então, tem uma diferença. Quando eu falo, qual a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil? Tiver lá a opção pau-brasil, você pode botar. Né? Então, a primeira atividade que vai ser desenvolvida, vai ser extrativa. Mas qual é a primeira atividade que vai povoar? Então, tem que estar ligado a essa palavrinha. Se ele falar de povoamento, né? Aí você já coloca cana-de-açúcar. Tem uma sutil diferença, tá? Então, cana-de-açúcar ela é responsável pelo povoamento. Ela é a primeira que vai povoar. É tanto que ela é o primeiro ciclo econômico do Brasil. Tá? É a cana-de-açúcar, porque ela vai povoar. No entanto, o processo de exploração do pau-brasil mostrou-se extremamente nefasto, além de não estimular a ocupação efetiva do território, acarretou vasta devastação dessa riqueza, né? E aí, gente, o que acontece? Esse pau-brasil vai ser explorado aqui, ó, no litoral brasileiro, tá? Mas principalmente aqui, como a gente falou, na zona da mata, né? A zona da mata, que é o litoral nordestino, a vegetação principal era a Mata Atlântica. Então, quando a gente fala, olha como todo o litoral nordestino, toda a Mata Atlântica foi muito degradada ao longo de todos esses séculos, né? E aí, pessoal, quando a gente fala qual é o primeiro ecossistema que sofreu a maior degradação ambiental, é a Mata Atlântica, tá? Então, esse é o primeiro ecossistema que vai sofrer aí uma grande degradação desde a exploração do pau-brasil, né? Até hoje. Então, aqui a gente tem, ó, o Tratado de Tordesilhas, né? Então, o meridiano que vai ser demarcatório, a partir de 370 léguas do Cabo Verde, tá? As ilhas daqui das ilhas africanas. E aí, nós vamos ter essa divisão, ó. Então, essa parte aqui seria da Espanha, essa parte do Brasil, de Portugal, né? Do território brasileiro de Portugal. Então, gente, você percebe que a Espanha ficou com a maior parte aqui da América do Sul, né? Inclusive do território brasileiro da América do Sul. Esse Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado em 1494. Só mais tarde é que Portugal, né, vai assinar um outro tratado, que é o Tratado de Madrid, que a gente vai ver mais na frente, que é o Utiposidetes. Então, a partir do momento que eu vou ocupando, e aí vocês vão ver aí nas próximas aulas as bandeiras, né, a pecuária. Então, a partir do momento que eu vou entrando no território, adentrando, tá? Eu vou ocupando, então eu vou anexando aquela terra. Então, Portugal vai aumentando o Brasil, o território brasileiro, porque ele vai ocupando, né? Ele vai ocupando, então ele vai anexando aquela terra, ok? Então, essa é a parte 1. Vamos ver aqui a atividade, tá? Então, nós temos aqui a primeira questão. Faça uma relação do cenário mundial com a chegada dos portugueses no Brasil no século XV e XVI. Então, o que estava acontecendo no mundo que levou à conquista ou à invasão do território brasileiro? Então, vocês vão dizer.
Nesse período, né, a Europa vivenciava a fase do capitalismo comercial, que tinha como potência Portugal e Espanha, que se destacaram nas grandes navegações e começaram as expedições marítimas, que era a busca de novos territórios, né? Esses novos territórios, eles buscavam o quê? Especiarias e metais preciosos. Então, a gente tem aqui, ó, a conquista da América, o colonialismo. Então, a América não foi conquistada por acaso. Eles não estavam navegando por acaso. Eles estavam buscando um novo caminho para as Índias, buscando especiarias, buscando ouro, né? E nessa busca desses novos caminhos, eles estavam tentando expandir o território, aliás, expandir o comércio, tá? Então, vocês vão contextualizar que estava acontecendo no mundo quando os portugueses chegaram ao Brasil no século XV e XVI. Então, falem do capitalismo comercial, falem que Portugal e Espanha eram as potências, por isso que não foi a Inglaterra que conquistou o Brasil, né? Por isso que não foi os Estados Unidos, que nem havia sido descoberto ainda, né? Por isso que não foi. Então, vocês têm que dizer por que foi Portugal e Espanha, porque elas eram as potências no século XV e XVI. Na fase do capitalismo comercial, elas se destacaram nas grandes navegações. E aí a expedição marítima possibilitou a conquista da América, né? Que no caso, o território brasileiro, certo? Por que não houve interesse em povoar o Brasil no momento da sua descoberta? Então, nós vimos que durante 30 anos, o Brasil foi deixado de lado. Por que foi deixado de lado, gente, durante 30 anos? Porque Portugal não encontrou ouro, metais preciosos, né? Então, como ele não encontrou ouro, que era o metalismo, uma característica do mercantilismo. O país era rico, ele queria ser rico pela quantidade de ouro que ele tinha, metais preciosos. Então, quando ele conquistava uma terra nova, ele queria encontrar naquela terra metais preciosos. Como ele não encontrou no Brasil no começo, né? A gente viu que durante 30 anos o ouro foi só no século XVIII, então no século XVI não tinha, XV, XVI, ele deixou o Brasil de lado, apenas mandando expedições para reconhecimento e defesa do território, ok? Tranquilo, né? Qualquer coisa, no Meet a gente tira as outras dúvidas. Aponte o conceito dos termos. Zona da Mata, olha aí, é uma divisão do Nordeste que está relacionada ao litoral nordestino. Então, a Zona da Mata é uma subdivisão do Nordeste, tá? Localizada no litoral nordestino. Mata Atlântica é a vegetação típica da Zona da Mata, né? Então, Mata Atlântica é a vegetação típica da Zona da Mata. Etnocídio é a morte da cultura do índio, né? Então, a gente viu ali, quando impõe o catolicismo, quando impõe que eles têm que vestir roupa, quando impõe os hábitos alimentares, comportamentais, etnocídio. Genocídio é a morte física, o massacre de milhares de índios. Metalismo é a busca de ouro, metais preciosos, né? Como nós vimos. Colonialismo é a conquista da América, na busca de especiarias e metais preciosos. E o mercantilismo? O mercantilismo é a política econômica adotada na Europa na fase do capitalismo comercial. Então, o que organizava o capitalismo comercial economicamente era o mercantilismo. Como a gente viu no industrial, neoliberalismo, no financeiro, neoliberalismo. Então, aqui o mercantilismo organizava a fase do capitalismo comercial, uma política econômica que organizou a fase do capitalismo comercial. Ok? Vamos para a próxima. Quarta questão. Vou falar mais dessa quarta questão, já coloquei aqui, mas no próximo material. Mas já vou antecipando aqui, tá? A produção do espaço geográfico brasileiro, o período colonial foi marcado pela presença de cidades com forte intercâmbio comercial entre si? Não. Processo econômico comandado pelas necessidades internas? Também não.
economias dinâmicas e simultâneas da cana-de-açúcar, da mineração, do café com espaço de atração. Aconteceu tudo ao mesmo tempo? Cana-de-açúcar, mineração, café? Não. Aí agora a D é a correta. Um espaço de ilhas e arquipélagos econômicos, que eu já vou falar no próximo texto. Só um minuto. Então, gente, Ok, pessoal, então vocês vão perceber que a letra D, por quê? Porque o Brasil ele é formado por um conjunto de ilhas. O que é que isso quer dizer? Que cada atividade econômica se desenvolveu em um período diferente e elas não estavam interligando o Brasil. Pelo contrário, cada atividade estava ligada ao mercado externo, era para exportação. Então, a gente vai ver cana-de-açúcar, né, no século XVI, XVII, mineração, no século XVIII, XIX, café na região sudeste, na região norte, a gente tem a borracha. Então, isso fazia com que as regiões estivessem isoladas, elas não estavam integradas. A integração nacional acontece só com a industrialização, tá? Final do século XIX e início do século XX. Mas o que marca o Brasil é um espaço de ilhas e arquipélagos econômicos voltado para o comércio, com espaço subordinante ao exterior. Então, voltado para a exportação, desde o início, né? Tudo ia para Portugal, desde o início. Então, em 22 de abril de 2013, que é a quinta questão, foi lembrado mais o aniversário da chegada dos portugueses no Brasil. Processo que, no final do século XV para o início do século XVI, teve relação. Olha aí, ele está criando aí uma relação, gente. Deixa eu só tirar esse... Pronto. Século XV e XVI, descoberta do Brasil, né? Invasão do território. Tem a ver com o quê? Feudalismo, estava acontecendo no mundo, Revolução Inglesa, Revolução Cubana, Segunda Revolução Industrial ou expansão marítima europeia. Então, é a letra E, né? Era o período das expedições marítimas, das grandes navegações, como a gente viu lá no início aqui, né? Grandes navegações, ok? Então, as duas últimas letras, quarta questão, letra D de dado. Quinta questão, letra E, ok? Então, a gente finaliza a primeira atividade, atividade 1, e esse primeiro assunto, que é a formação do território, a herança colonial, parte 1, tá bom? Vamos começar agora. Herança colonial e formação do território, parte 2. A gente está dando continuidade ainda a esse tema, falando do século XV, XVI e XVII. Então, a gente está aí nesses séculos, localizando historicamente e localizando espacialmente, a gente está na região Nordeste, na zona da mata, tá? No desenvolvimento dessas atividades. Para começar, a gente vai dizer que a nossa colonização, ela assumiu um caráter litorâneo e periférico, tá? O que é que isso quer dizer, gente? Que o processo ele ocorre primeiro, né, Atlântico litorâneo. Então, ele vem do Oceano Atlântico, pegando o litoral do Brasil, tá? Então, como resultado, como herança colonial, até hoje, as cidades mais povoadas, tá, e populosas estão no litoral. São as metrópoles nacionais, né? Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, BH. Então, a gente tem aqui, ó, as metrópoles nacionais ou globais, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, se localizam ainda no litoral brasileiro, tá? Porque, primeiro, o processo de colonização, ele acontece, né, de forma litorâneo-periférica. Começa do litoral, depois que vai para o interior. E tem um formato de arquipélago econômico, de ilhas. Por quê? Porque cada região desenvolvia uma atividade e essa atividade estava mais voltada ao mercado externo do que ao mercado interno. Então, não havia uma ligação entre as regiões. Elas não se comunicavam, estavam isoladas, tá? Então, esse é o primeiro mapa do século XVII.
olhe muito bem para esse mapa, porque a gente tem um mapa do século XVIII e um mapa do século XIX. E a gente vê como vai mudando as atividades econômicas. Quando a gente fala do século XVII, gente, nós temos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês, porque às vezes o computador é lento. Mas a gente tem aqui a cana-de-açúcar. É o primeiro ciclo econômico, tá? Deixa eu só dar um tempinho aqui para ele carregar. A cana-de-açúcar, esse de azul, ó. Deixa eu passar para vocês, fica melhor. Deixa eu só... Pronto. Olha aqui, gente. Cana-de-açúcar, ó, século XVII, você vai ver aqui, ó. Atividade econômica na zona da mata, cana-de-açúcar, a especiaria, a menina dos olhos de ouro da coroa portuguesa, tudo estava voltado para a cana, tá? A gente já tem a pecuária, que eu vou explicar, vai ter uma aula só sobre a pecuária, que é a aula 3, atividade 3, a gente começa a falar da pecuária. A pecuária é uma atividade que sempre vai acompanhar o ciclo econômico. Ela sempre vai ser uma atividade secundária, que acompanha a atividade principal. Então, aqui no século XVII, olhem que ela está bem no Nordeste. No século XVIII, ela já vinha aqui para a região Centro-Oeste e Sudeste, acompanhando a mineração. E depois ela desce para cá, para o Sul, tá? Que são as charques, né? Charqueadas. Mas a pecuária, ela desce todo o território, mas ela acompanha o ciclo econômico. No caso aqui, o primeiro ciclo é a cana-de-açúcar. Nesse momento, só no século XVIII que a gente vai ter a mineração, tá? No século XVII, a gente vai ter as bandeiras, que são expedições que vão buscar, né, ouro. Vão descobrir ouro também, né? Vão tanto descobrir como depois pegar ouro. E também capturar indígenas. Na próxima aula a gente vai estudar as bandeiras, tá? Então, eles começam, são os responsáveis, são as bandeiras que vão descobrir ouro, né? Que aí vão ser responsáveis por, no século XVIII, começar a mineração, que é o segundo ciclo. Na região norte, não havia ainda o ciclo da borracha, apenas no século XVII e XVIII, eles vão realizar uma atividade extrativa, que é retirar drogas do sertão, que é também chamado de especiarias, né? Madeira, ervas, guaraná. Então, eles retiravam, né, uma atividade extrativa chamada de drogas do sertão, certo? Então, no século XVII, a gente vai ver o desenvolvimento dessas atividades, tá? E aí, gente, nós vamos agora falar da primeira atividade econômica que vai efetivamente povoar o Brasil. Deixa eu só ver se está gravando aqui, para não ter perigo. Está gravando. Ok. Então, a primeira atividade econômica que vai efetivamente povoar o Brasil é a cana-de-açúcar, tá? Então, a cana-de-açúcar vai fixar o homem no território. Então, vai ter o povoamento do Brasil. Quando eu falo com a atividade econômica que vai povoar, não é o pau-brasil, é a cana-de-açúcar, o primeiro ciclo econômico. Por que Portugal escolheu a cana-de-açúcar, gente? Então, ele tinha os seus motivos. Ele escolheu a cana-de-açúcar porque a cana-de-açúcar era uma especiaria. Então, não tinha o que, né? Tinha grande valor na Europa. Então, era uma especiaria, tinha elevado valor na Europa. Portugal já tinha experiência com o cultivo da cana, então já trabalhava com a exploração, né, o povoamento, a plantação da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar se deu muito bem ao clima da zona da mata. Lembra que é lá no Nordeste, mas é o litoral do Nordeste. Até hoje, quem já teve a oportunidade de ir ali para Sergipe, o litoral nordestino mesmo, né? Alagoas, você vai a partir da Paraíba, de Pernambuco, do litoral, você vai ver grandes plantações de cana. Essa atividade, século XVII, ela é a principal, ela é a primeira. No século XVIII, vira a mineração. Então, passa a ser o segundo ciclo, né? A coroa portuguesa muda até a capital, porque aqui a capital vai ser Salvador, né? Na Bahia. E aí, eles vão colocar a capital sempre perto, tá, do ciclo econômico. Depois, quando vem a mineração, que é ali, né, Minas Gerais, aí eles já colocam a capital no Rio de Janeiro, tá? Mas, o que acontece? Aqui, a zona da mata é o clima tropical úmido. Então, se deu muito bem, né? Então, por isso, a escolha da cana.
Então, vamos ler aqui um pouquinho para a gente consolidar o conteúdo. Ainda no século XVI, o comércio com o Oriente deixou de oferecer lucros desejados. Isso levou os governantes portugueses a se decidirem pelo aproveitamento das terras no Brasil, cultivando algum produto que alcançasse grande valor no mercado europeu. O produto escolhido foi a cana-de-açúcar. Para ampliar a produção que Portugal já tinha algumas ilhas do Atlântico. Para viabilizar a atividade, a partir de 1532, depois de 30 anos, a monarquia portuguesa começou a procurar investidores que se comprometessem a ocupar as terras brasileiras e torná-las produtivas, certo? Então, o motivo para a escolha da cana, como eu falei, é uma especiaria, tem valor na Europa. Portugal tinha experiência com o cultivo e a adaptação ao clima da zona da mata, tá? Então, por que Portugal resolveu plantar essa cana, né? Desenvolver a cana? Porque Portugal já estava com medo de perder o território brasileiro. Então, ele com medo de perder o território, ele resolveu povoar. Então, como é que eu vou povoar? Qual a atividade que eu vou escolher? Aí ele escolheu por causa desses motivos aqui, tá? Experiência com cultivo, elevado valor na Europa, adaptação ao clima da zona da mata, tá bom? E aí, para viabilizar, ele vai ter que fazer a segunda divisão territorial do Brasil. A primeira, a gente viu, foi o Tratado de Tordesilhas, primeira fronteira brasileira. E agora nós vamos ter as capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias, uma divisão que foi feita entre 1534 a 36. As terras eram doadas a ricos fidalgos, né, que tinham como se fossem nobres, e comerciantes portugueses, tá? Que deviam arcar com a maior parte dos gastos da ocupação. As áreas doadas foram chamadas de capitanias hereditárias ou donatarias. Por que hereditária? Porque elas passavam de pai para filho, né? Então, as capitanias hereditárias estendiam-se do litoral até a linha limítrofe, que era o que pertencia a Portugal, até o Tratado de Tordesilhas, né? Que é o meridiano demarcatório. Cabia aos donatários povoá-las, atraindo outros colonizadores, tá bom? O açúcar promoveu o progresso de poucas capitanias, né? Então, a gente vai ver principalmente a capitania de Pernambuco, que aí é a zona da mata, e a capitania de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo. E as outras não conseguiram resolver o problema com os índios, não tinham solo apropriado, e algumas não chegaram a despertar o interesse de seus próprios donatários, nem foram conhecer, né? Então, as únicas capitanias que desenvolveram foram a de Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, plantio da cana foi um sucesso, gente, prosperou. Por quê? Porque Pernambuco, ali na zona da mata, é mais próximo da Europa, né? Então, facilitava o transporte da cana. Por isso que Salvador passou a ser a primeira capital do Brasil, né? Porque estava perto da capitania que era a principal economicamente Pernambuco. O que barateava, agilizava o transporte. E a existência de largas extensões de terra com solo massapê, extremamente propício a esses e outros cultivos. Gente, aí como São Vicente e Pernambuco desenvolveram cana, Pernambuco prosperou, né? Então virou aí a capitania da coroa portuguesa, que era realmente que fornecia cana. Uma coisa importante, a coroa portuguesa, através de uma carta régia, proíbe a criação do gado na zona da mata. E aí vai expulsar o gado pro sertão nordestino, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, aí começa a pecuária, né? Que a gente vai ver todas as características na próxima aula. E São Vicente, como não prosperou com a cana, eles tiveram que iniciar as expedições rumo ao interior, que são as bandeiras, tá? Então, Pernambuco, como vai desenvolver a cana, expulsa, e aí vai ter a pecuária, que vai povoar o interior do Nordeste, e São Vicente vai ter uma outra opção, uma outra atividade, que é as bandeiras, que vai povoar o interior do Brasil. Então, na próxima aula, a gente vai falar do povoamento do interior do Brasil e do Nordeste, com essas duas atividades, certo? E aí, para fechar, acho que fecha aqui, né? Falando aí da cana-de-açúcar, parte 2. Características da cana. Gente, a cana-de-açúcar, ela vai adotar uma característica que eu acho que vocês já ouviram falar, do sistema de plantation.
são um sistema que é adotado nas colônias de exploração. Até hoje, os países subdesenvolvidos, que a maioria foi colônia de exploração, né, adotam esse sistema. Quais são as características? Primeira coisa, mercado externo. Ou seja, a cana é voltada para exportação. Não é abastecimento interno, é externo, exportação, tá? Segunda característica, latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra. A cana é plantada em grandes extensões de terra. Até hoje, você pegar o nosso território, Brasil, você vai ali, produção de grãos, você vai para a soja, né? Você vê latifúndio, não é minifúndio. São grandes extensões de terra praticando a monocultura. O que é monocultura? Só planta uma coisa. Diferente da policultura, que planta várias, monocultura só planta cana, cana, cana. E o trabalho escravo, né? Que a gente começou com os índios. E aí não é porque o índio é preguiçoso, né? Que tem toda aquela ideologia. O índio não se adaptou ao trabalho escravo, que o índio é preguiçoso, não sei o quê. Não. Se trocou o índio pelo escravo, porque a gente estava na fase do capitalismo comercial. E o tráfico negreiro, né? Que aí vai ser a comercialização dos escravos, dos africanos, vai dar muito lucro. Então, por isso que eles vão investir nos africanos, tá? Então, aí começa com o trabalho escravo. Hoje, a gente até encontra, né? Trabalho análogo à escravidão. Mas, oficialmente, hoje, por exemplo, até a partir do café, século XIX, a gente já troca o trabalho escravo por trabalho assalariado. Que aí vem os imigrantes europeus. Hoje é o trabalho assalariado, mas a gente encontra, pleno século XXI, trabalho análogo à escravidão, semelhante ao trabalho escravo, né, que se identifica, tá? Então, essas são as principais características da cana: mercado externo, latifúndio, monocultura, trabalho escravo. Mercado externo, exportação, latifúndio, grandes extensões de terra, que é o contrário de minifúndio, são pequenas. Monocultura, só se planta um único cultivo, né? Diferente de policultura, que planta várias culturas. E trabalho escravo, tá bom? Então, são as características da cana. Lembrando que a cana é a primeira atividade econômica que vai povoar. Portugal escolhe a cana porque ele já estava com medo de perder o território brasileiro, né, para outras potências europeias. E aí ele vai escolher a cana porque a cana é uma especiaria, porque ele já tem, ela tem elevado valor na Europa, porque ela já tem experiência com a cana e porque vai se adaptar ao clima da zona da mata, tá bom? Então, a gente tem aí essa primeira atividade econômica. Dúvidas, anotem para a gente tirar na aula do MIT. Então, vamos para a atividade 2. Quais os motivos que levaram à escolha da cana-de-açúcar para o povoamento do Brasil? Quais foram os motivos? Você pode até acrescentar. Portugal tinha medo de perder o território, então ele resolveu escolher a cana, porque a cana é uma especiaria, tinha valor econômico na Europa, porque a cana, ele já tinha experiência, né, com esse cultivo, com essa cultura, se adaptou ao clima, ao solo de Massapê, como nós vimos, né, então por isso cana. Defina capitanias hereditárias, são terras, né, que foram doadas a fidalgos e comerciantes portugueses, com o objetivo de vir povoar o Brasil. E essas terras são terras que são descendentes, elas são hereditárias, passa de pai para filho, tá? E ela é a segunda divisão territorial do Brasil, né? A gente tem aí, pode falar do Tratado de Tordesilhas, a primeira fronteira, capitanias hereditárias seria a segunda divisão. Quais as capitanias conseguiram desenvolver a cana? Pernambuco, São Vicente. Qual prosperou e por quê? Pernambuco, porque ela estava mais próxima à Europa, o transporte, né, facilitava, e porque ele também tinha um solo que ajudava ao desenvolvimento da cana, que é o solo de Massapê. Quais as principais características da cana-de-açúcar? Aí a gente tem mercado externo, exportação, latifúndio, grandes extensões de terra, monocultura, plantação de um único cultivo e trabalho escravo, né? Que é a escravidão, né? O trabalho começou pelo índio, depois foi substituído pelo africano, porque a gente estava na fase do capitalismo comercial e o homem era vendido como mercadoria, tudo dava lucro, né? Então até o homem dava lucro nesse período, aí era vendido como mercadoria.
certo? Então, a gente finaliza aqui a parte 1 e parte 2. Próximo material que eu vou postar vai ser a ocupação do interior, tá? Do Brasil, que aí a gente vai falar da pecuária e das bandeiras. A gente falou aqui do início da formação, tá? E aí falamos aí do capitalismo comercial, né? Tratado de Tordesilhas, por que não houve interesse em povoar o Brasil, e a gente falou da primeira atividade que povoou, que é a cana, ok, turma? Então anotem, tirem suas dúvidas, tá? E já podem postar o material, porque eu já estou aqui, ó, com a lista do nome de vocês, já vou começar a dar baixa. E aí, reforçando o que eu falei no início, terminou de assistir o vídeo, coloque seu nome e sua série lá no comentário para eu poder dar baixa aqui também, que eu vi que você assistiu o vídeo, tá? Espero que você assista e responda, né? Mas coloque lá o nome para eu poder registrar a frequência, tá bom? Então, eu vou agora editar o vídeo e colocar nos grupos para vocês assistirem a aula, tá bom? Boa semana, qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Por enquanto, a gente tá no formato remoto. Se a SEDUC me autorizar, e a gente volta presencial, mas por enquanto, por lei, né? Eu tenho que ficar no formato remoto, vocês já devem saber o motivo, tá bom? Então, desejo para todos bons estudos, estudem muito, que eu quero ver vocês, todo mundo passando no Enem, tá? E fazendo faculdade, a gente vai ter muita coisa para ver durante todo esse ano. Então, beijão, pessoal. Abraço, até a próxima aula.